resgatados pra sua glória, restaurados pra sua glória, no partir do pão, na comunhão com meu irmão, com fé e oração, essa é a nossa redenção, pra sua glória, oh, pra sua glória, oh, pra sua glória, oh, pra sua glória, Graças a Pai, meus irmãos, bom dia a todos. Que alegria estarmos aqui reunidos para falar, para adorar o Senhor nosso Deus nos cânticos, para adorar o Senhor nosso Deus nas orações e para adorar o Senhor nosso Deus na exposição da sua poderosa palavra. Hoje nós estamos aqui agradecidos a Deus, porque a misericórdia dele se renovou por mais uma manhã em nossas vidas. Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias, mais uma vez no texto de 2 Timóteo, verso 1. Nós leremos agora apenas os versos 6 ao verso 10. 2 Timóteo 1, 6 a 10. A minha tradução diz assim: por esta razão, venham lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, pela Tua poderosa palavra. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar conosco, Teu Espírito Santo possa apontar o Teu Filho Jesus, e a Tua voz, Pai, que a Tua voz seja proclamada nesta igreja, que saiamos daqui tocados pela Tua santa e poderosa palavra, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma alegria sempre muito grande trazer a palavra do Senhor para a igreja. Sempre o sermão, quando você está preparando um sermão, ele tem esse impacto primeiro no coração de quem está preparando o sermão. E eu confesso para os irmãos que esse sermão me impactou muito. O estudo dessa palavra me impactou demais. Eu peço a Deus que eu possa transmitir tudo que o Senhor falou comigo durante a preparação deste sermão para os irmãos, e possa impactar o coração dos irmãos da mesma forma que impactou o meu. Meus irmãos, imagine que você descobriu que está com uma doença muito grave e que vai morrer logo, logo. Talvez você tenha poucos dias de vida. Imagine que você está com essa doença e você sabe, é uma certeza que você vai morrer. E você tem a oportunidade de escrever uma carta, de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação para uma única pessoa. Quem seria a pessoa que você pensaria para mandar esta carta? Imagine o que é que você diria para esta pessoa. Que seriam as suas últimas palavras para esta pessoa? Só pode dizer para ela. É a última coisa que você vai falar. Quais seriam as suas palavras? O que você diria para essa pessoa? Talvez você fosse demonstrar o seu amor por ela. Talvez você fosse dar informações da sua vida. Talvez a senha de uma conta no banco que a pessoa precisa saber para continuar a sua vida. É a sua última informação. A última coisa que você vai falar para alguém muito importante. Esse sentimento que você está pensando, está sentindo, é o sentimento do apóstolo Paulo nessa carta. Esta carta é a última carta do apóstolo Paulo. A partir desta carta, ele vai morrer. Ele sabe disso. Ele está preso na prisão Marmetina, talvez uma das prisões mais severas do Império Romano. É um buraco no chão, frio, só uma saidinha lá. Ele está vendo a situação da sua vida. Quem está no império, comandando o Império Romano, provavelmente é Nero. Nero está matando cristão, matando judeu. E ele olha para a sua situação e diz: eu vou morrer.
não tenho mais muito tempo de vida nessa terra. Eu preciso escrever uma carta muito urgente para alguém extremamente especial. E é esta carta ele escreve. Ele escreve essa carta a Timóteo. E ele vai dizer as suas últimas palavras para Timóteo. A prisão dele é muito severa e está caminhando muito para uma morte iminente. Ele percebe, talvez o próprio Espírito Santo de Deus tenha revelado seu coração, as Escrituras não falam isso, mas ele percebe que eu vou morrer. Eu preciso escrever algo para Timóteo. É essa carta. Essa é a carta. Ele usa um tom extremamente pessoal quando ele vai falar a Timóteo. Ele vai fazer Timóteo relembrar da sua mãe, da sua avó, da sua fé não fingida. Ele vai falar, Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas. É um tom muito pessoal, é quase que como um testamento que ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo, essas são as minhas últimas palavras para você, meu filho na fé, que eu tanto amo. Essa é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Qual é o objetivo de Paulo? Ele precisa fortalecer aquele jovem. Ele entende que aquele jovem precisa ter muita força em si mesmo para o que o aguarda. Ele vai pastorear a igreja, ele vai dar continuidade no trabalho dos apóstolos, mas ele vai ser muito perseguido. Mas ele vai sofrer muito com isso. Então ele precisa estar extremamente fortalecido na fé de Cristo, porque o sofrimento que aguarda Timóteo é parecido com o sofrimento que aguardou os apóstolos que estão morrendo. E ele escreve essa carta, Timóteo, eu preciso que você seja forte. Eu preciso que você tenha coragem de verdade, que o seu coração queime em coragem para enfrentar as dificuldades que você vai viver, para dar continuidade na igreja do nosso Senhor Jesus. Esse é o contexto da carta. E ele vai demonstrar isso, meus irmãos, nos versos 3, na verdade, do verso 1 ao verso 5, ele faz esse tom pessoal, esse toque pessoal para Timóteo, e a partir do 6 ele vai dizer, Timóteo, eu preciso que o dom de Deus no seu coração esteja queimando. Eu preciso que o seu coração esteja queimando por Cristo. E ele vai, a partir do verso 6, reacender o dom de Deus em Timóteo. O verso 6 diz assim, por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Ele inicia trazendo um alerta para Timóteo. Timóteo, reacenda o dom de Deus no seu coração. A palavra reacender aqui, ela dá uma conotação de que uma fogueira, quem aqui já viu uma fogueira que está se apagando? O que a gente faz? Que a gente não quer que aquela fogueira apague e ela está se apagando, o que é que nós fazemos? Pega um galho, pega um carvão e joga naquela fogueira para que aquele fogo volte a queimar, volte a se tornar mais forte. A palavra que Paulo está dizendo é isso. Paulo está dizendo assim, Timóteo, talvez a fogueira do seu coração está se apagando. Talvez o fogo do seu coração está se apagando. Coloque lenha, toque mais fogo no seu coração, porque você precisa reacender o dom de Deus. Sabendo da sua morte, sabendo que ele vai morrer, sabendo que ele vai precisar de líderes fortes, líderes com o coração queimando por Deus, Paulo diz, Timóteo, coloque lenha, coloque brasa, queime o seu coração. Porque Paulo precisava de alguém com este fogo no coração dele. Com este fogo queimando. E a chama, dá a entender que a chama está diminuindo no coração de Timóteo. Timóteo é um filho na fé. Paulo elogia Timóteo pela sua fé, pela sua perseverança, mas Paulo olha e diz, talvez as perseguições, talvez as coisas deste mundo estejam apagando aquela chama. E ele diz, Timóteo, reacenda. E tem alguns motivos, meus irmãos, que talvez a gente entenda por que essa chama está apagando. Primeiro, Timóteo era muito jovem. Timóteo era um jovem na própria vida, de idade, ele era uma pessoa muito jovem. A gente vê isso em 1 Timóteo 4,12. Diz assim, ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Timóteo era jovem. E como todo jovem, ele tinha uma vida de altos e baixos. A vida do jovem é assim. A vida do jovem é como uma montanha russa. Quem trabalha com jovens na igreja sabe disso. Tem hora que os jovens estão queimando o coração de amor por Cristo. Os jovens têm coragem de enfrentar o mundo todo para proclamar a fé cristã. E tem hora que você olha para o jovem e o jovem parece que nem crente é mais. Porque é uma montanha russa. O coração do jovem é assim. É muito tocado pelos sentimentos deste mundo. Tem hora que queima e tem hora que se apaga. Talvez fosse isso que estivesse acontecendo com Timóteo. Como todo jovem, ele estava vivendo essa vida de altos e baixos de montanha russa.
E meus irmãos, e Paulo diz, Timóteo, não deixa que essa intensidade do seu coração se apague. Viva lá em cima na montanha-russa. Viva lá em cima na fé cristã, porque você vai precisar disso. Você vai precisar que a sua fé esteja alicerçada, fundamentada em Cristo. Meu irmão, e todo jovem precisa disso. Todo jovem precisa entender que a sua vida é assim mesmo. Você é jovem, é normal que você tenha momentos na sua vida que o seu coração está queimando de amor por Cristo. Tem momentos na sua vida que talvez você não... Parece que o seu amor por Cristo está um pouco calado, abafado. É normal isso. Mas não deixe que esses momentos fracos enfraqueçam o seu coração. Enfraqueça o dom de Deus que está em você. A chama do coração, a chama do dom de Deus no seu coração. Meus irmãos, como eu queria ter conhecido a Cristo ainda jovem. Felizmente, Deus não me deu essa oportunidade. Tinha passado a minha juventude. Como eu queria ter conhecido a Cristo quando eu era jovem. Quantos erros eu teria evitado, deixado de cometer. Quantas falhas, quantas dores do meu próprio coração talvez eu não sentisse contra as minhas falhas na minha juventude. Você tem essa oportunidade, meu irmão, de não trazer dores no seu coração para a sua fase adulta. Enquanto você é jovem, não permita que a sua juventude enfraqueça o seu amor por Deus. Esse era o primeiro motivo. Provavelmente porque Timóteo era jovem. Além disso, tem um segundo motivo que provavelmente estava apagando a chama do coração de Timóteo. Timóteo era uma pessoa com a saúde frágil. Ele era doente. A gente vê isso em 1 Timóteo 5,23. Paulo diz assim, não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Timóteo tinha enfermidades frequentes. Ele era uma pessoa doente. E talvez essa doença enfraquecia essa chama de Deus no seu coração. Porque todos nós sabemos que quando estamos doentes é difícil caminhar nos caminhos do Senhor. Todos nós sabemos que quando você está passando por uma dor de cabeça muito grande, está passando por uma gripe muito grande, está passando por uma doença mais grave, tem uma jovem na igreja vivendo um momento de doença muito séria, na verdade, não tão séria, mas que tira um pouquinho o fogo do coração dela, a oportunidade de estar nos meios dos irmãos, e isso está enfraquecendo a fé, porque isso enfraquece. A gente sabe que doença enfraquece o nosso caminhar com o Senhor. Às vezes você está em casa doente, é difícil se levantar para tomar um banho para vir para a igreja. É difícil se levantar para pegar a Bíblia, para ler. Porque doença nos enfraquece. E talvez a doença de Timóteo estava afetando também esse fogo no seu coração. E Paulo dá alguns conselhos para Timóteo. Ele diz, beba um pouco de vinho. Vamos entrar nessa discussão. Mas ele diz o quê? Trate essa sua doença. Não permita que essa doença cale o fogo do seu coração. Vá tratar essa doença. Não vá fazer como alguns irmãos dizem, não, Deus vai me curar. Deus cura. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Mas se você está doente, vá buscar tratamento. Deus nos deu a medicina. Deus nos deu o medicamento. Deus nos deu a forma de tratar a nossa doença. Ele diz, Timóteo, trate essa doença. Ore, mas trate essa doença. Vá tratar a sua doença. Em nome de Jesus, meus irmãos. No meio evangélico, tem uma ideia que diz assim, não, eu vou orar e Deus vai me curar. Às vezes a pessoa está com uma doença seríssima, gravíssima, e não busca tratamento, porque se buscar é falta de fé. Falta de fé é você não buscar. Falta de fé é você não confiar que Deus deu a medicina para esse mundo para que você seja curado. Claro que nós vamos orar, claro que nós vamos confiar em Deus, mas nós precisamos buscar tratamento. Timóteo era jovem, Timóteo era doente, e um terceiro motivo, Timóteo era tímido. 1 Coríntios 16, 10 diz assim, quando Timóteo chegar em Corinto, não deve ser intimidado por vocês. Timóteo seria intimidado pelos coríntios. Várias passagens nas Escrituras demonstram que talvez Timóteo fosse uma pessoa tímida. Tivesse uma timidez muito grande em seu coração. E ele vivia dificuldades por conta dessa timidez. Isso diminuía o fogo do seu coração. E Paulo diz, não deixe, Timóteo, que essa timidez apague este fogo. Diminua este dom que está em você. Muitas pessoas vivem esse problema da timidez. As pessoas vivem essa dificuldade de ser extremamente tímido. E por conta disso, perdem oportunidades maravilhosas de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Perdem oportunidades lindas de falar sobre Cristo para uma pessoa. Às vezes, Deus nos coloca em situações
que você sabe o que você precisa fazer. Você precisa chegar lá e dizer, olha, Cristo tem uma solução para a sua vida. Só que você não conhece muita pessoa, a pessoa não sabe que você é crente, aí diz, não vou não. O que é que a pessoa vai pensar de mim? Isso é timidez. Isso é timidez. Você perdeu uma oportunidade maravilhosa. Uma vez estava eu e minha esposa num açaí, íamos tomar açaí, e a vendedora do açaí estava chorando muito. E ficou eu e minha esposa olhando assim para ela. Sabia o que a gente tinha que falar, mas nós não tivemos coragem de falar. A gente todo dentro do carro disse, amor, pelo amor de Deus, a pessoa está precisando ouvir Cristo e a gente não fala nada, vamos voltar. Aí ficamos dando volta no girador e não tivemos coragem de voltar. O que é isso? Timidez. Perdemos uma oportunidade maravilhosa de pregar a Cristo. E Jesus não nos chamou para sermos tímidos. Jesus nos deu um poder para pregar o nome dele, onde nós estivermos. Onde nós estivermos, exaltar o nome dele. Quantas vezes nós não já perdemos essas oportunidades de falar sobre o evangelho, talvez no trabalho, um colega seu do trabalho, talvez para o seu vizinho, e você diz, não vou falar não sei nem se ele gosta de crente. Não precisa gostar não, meu irmão. Não precisa gostar não, quem tem que gostar somos nós, do Senhor Jesus. Amar o Senhor Jesus e pregar esse Jesus, proclamar esse Jesus neste mundo. Este mundo precisa de Cristo. E a nossa timidez barrando o progresso do evangelho. Crentes com timidez, tímidos para falar sobre o Senhor Jesus. Eu soube de um irmão, tinha vergonha que os seus familiares soubessem que ele era crente. A esposa pedindo para ele convidar, chamar para a igreja, e ele disse, não vou chamar porque vergonha, timidez. Meu irmão, Cristo lhe salvou, você sabe o poder da salvação que Cristo lhe trouxe, e você está tímido com isso, envergonhado com isso. E o grande problema é porque a gente tem um medo da rejeição, que nos paralisa. Esse medo nos paralisa. A gente tem medo de ser rejeitados. A gente tem medo. Tem que ter muito cuidado. Porque essa timidez pode ser um pecado do nosso coração. O medo da rejeição é um pecado, porque nós queremos ser aceitos. Isso, quando nós queremos ser aceitos por nós mesmos, por conta da nossa imagem, isso é pecado, isso é vaidade. Cristo nos chamou para proclamar o seu evangelho, independente da rejeição. Independente do que vão falar, Cristo precisa ser proclamado na vida do cristão. Talvez esses três motivos estivessem apagando o fogo do coração de Timóteo. E Paulo diz, Timóteo, não permita, não deixe que isto apague o fogo do seu coração. Essas dificuldades apagavam e Paulo se preocupa com isso, porque ele sabe que Timóteo precisa ter esse fogo extremamente aceso. Então ele manda reacender. E após mandar reacender, ele vai mandar viver este dom. Na verdade, ele diz o porquê que ele deve reacender esse dom. No verso 7 diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Há uma discussão aqui entre os teólogos se esse espírito que está falando aqui é o Espírito Santo, que Deus nos deu o Espírito Santo, ou se Deus nos deu um espírito de coragem. Se é o Espírito Santo ou um espírito de coragem. Os teólogos entram nessa discussão, alguns comentários vão debater isso, e meus irmãos, eu acho isso perca de tempo, porque Deus nos deu as duas coisas. Deus nos deu o Espírito Santo, João 14, 16 e 17, diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará em vocês. Deus nos deu o Espírito Santo. E este Espírito Santo nos enche de um poder para proclamar esse evangelho. Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então está aqui os dois Espíritos que Deus nos deu. O Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos enche dessa coragem, dessa intrepidez de pregar o evangelho. Todo crente recebeu este poder. Se um dia você olhou para a cruz e disse que o Senhor Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, neste momento você recebeu este Espírito Santo de poder, de intrepidez, que lhe dá coragem, independente da sua timidez, que lhe dá coragem, independente da sua juventude, que lhe dá coragem, independente da sua doença. Todo crente recebeu isso, você recebeu isso, eu recebi isso. Quando eu olhei para Cristo e disse, Senhor, eu preciso desesperadamente da tua graça. Nesse momento, o Consolador entrou no meu coração e no seu coração.
nós recebemos esse Espírito. Todo crente tem esse Espírito através de Jesus. Todo crente, meus irmãos, é uma pessoa que tem poder em si mesmo. E este poder não é o poder do coach. Muitos coaches estão aí querendo exaltar um poder que há no seu coração como se você pudesse ganhar este mundo. Não é isso. É um poder diferente, é um poder que nasce no céu, que nasce no coração de Deus. É um poder de resplandecer a face de Cristo. Não é um poder para conquistar esse mundo. Nós não fomos chamados para conquistar este mundo, para ganhar este mundo. Nós fomos chamados para ganhar o céu através de Cristo. Este é o poder que o Espírito Santo nos enche. Este é o poder que o Espírito Santo nos dá. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Este é o poder que você tem, meu irmão. O poder do amor, o poder da paciência, o poder da paz, o poder da perseverança. Não é um poder para ganhar as coisas deste mundo. Não é um poder apenas para o extraordinário, para os grandes milagres. Deus faz milagres nas nossas vidas, Deus nos mostra os milagres, mas é um poder para viver o ordinário, para viver o dia a dia. É um poder para viver no seu trabalho, é um poder para viver na sua casa, é um poder para viver entre os seus amigos, proclamando a face do Senhor Jesus, proclamando o nome de Cristo na sua vida. É o poder para calar as vozes do nosso coração. É um poder para negar a nós mesmos. É um poder para carregar a nossa cruz. Este é o poder que Cristo nos dá. Não é um poder para ganhar as coisas deste mundo. Mesmo nas nossas limitações, nós somos poderosos em Cristo para pregar o seu nome, para proclamar o seu evangelho. Mesmo nas nossas doenças, nós somos poderosos em Cristo. Estava ontem num evento de casais e a gente escutou um testemunho maravilhoso de uma jovem que estava passando por um problema de saúde muito grande. Quão lindo é, meus irmãos, você vê a pessoa perseverando na dor. Como isso proclama o nome de Cristo. Como é belo você ver uma pessoa sofrendo, mesmo passando por dificuldades seríssimas, gravíssimas, ainda assim, eu amo esse Jesus. Como isso tem poder para proclamar o evangelho de Cristo. Meus irmãos, em Cristo, em Deus, nós não precisamos temer nada deste mundo. Na nossa timidez, a hostilidade desse mundo, nós não precisamos temer nada deste mundo. É uma das expressões mais repetidas na Bíblia. Não temas. Não tenha medo. É uma das expressões mais repetidas na Bíblia. Meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que a gente tem esse medo? Por que a gente deixa a chama do nosso coração apagar com as coisas deste mundo? Se Deus é por ti, meu irmão, quem vai ser contra ti? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, reacenda o dom de Deus no seu coração. Queime o seu coração por amor a Cristo. Porque se Deus é por ti, Timóteo, por que tu tem medo? Se Deus é por ti, Timóteo, por que tu é tímido? Se Deus é por ti, Timóteo, por que na hora da doença você deixa isso apagar? Se Deus é por ti, Timóteo, por que essa chama está se apagando no seu coração? E Paulo, preocupado com isso, reacende. Timóteo, lembra. Timóteo, olha. Timóteo, se atenta para o que Deus fez por ti. E a partir daí, Timóteo, viva o dom de Deus. Viva este dom poderosamente. Verso 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. A palavra, portanto, aqui está ligando. Paulo vai dizer com o que ele acabou de dizer. Ele diz assim, olha, Timóteo, se Deus lhe deu esse poder, se Deus acendeu esse poder do seu coração, se Deus lhe encheu esse poder, não se envergonhe do Evangelho. Viva poderosamente este Evangelho. Se Deus lhe deu tudo isso, se você tem isso no seu coração, viva este Evangelho, Timóteo. Hoje, meus irmãos, nós vemos a cruz como algo poderoso, um símbolo de poder. A cruz é um símbolo de poder para nós. Nós olhamos para a cruz, nós sabemos que ali Deus derramou todo o seu amor pela humanidade. Hoje nós temos essa visão da cruz. Mas na época de Paulo, não era assim. A cruz era uma vergonha. A pior vergonha que o homem poderia sofrer seria ser pregado na cruz. Maldito todo aquele que for ao madeiro. Era uma vergonha, era uma humilhação morrer na cruz. Os romanos, o povo romano não
não poderiam sofrer aquela acusação que os levasse à cruz, porque um romano passar por uma humilhação dessa, um romano orgulhoso. Hoje nós vemos a cruz como poder, mas na época de Paulo era vergonhoso acreditar em Cristo. Era vergonhoso ser cristão. Dava vergonha imaginar que um homem pobre, carpinteiro, marceneiro, morto na cruz, que foi envergonhado por homens, este homem é o Salvador da humanidade. Que loucura acreditar nisso. É uma vergonha acreditar nisso. Na época era assim. Hoje não. Hoje a gente tem uma visão diferente. Mas Paulo diz, olha Timóteo, não se envergonhe da cruz de Cristo. Pode ser vergonha. Pode ser vergonhoso acreditar que o homem morto na cruz é o seu Salvador. Mas não se envergonhe disso. Nem de mim, Timóteo, que estou preso. Timóteo, eu sei quem eu sou. Eu sei o que Cristo fez por mim. Eu estou preso aqui. Essas algemas me prendem a este mundo. Mas no céu, Timóteo, eu sou outra pessoa. No coração de Deus, eu sou outra pessoa. No coração de Deus, eu sou cheio de poder. Pode ser uma vergonha olhar para a minha situação agora, mas não se envergonhe de mim, Timóteo, porque você sabe quem eu sou em Cristo. Porque você sabe quem você é em Cristo, meus irmãos. Era uma vergonha na época seguir a Cristo. Seguir os apóstolos. Imagine que os apóstolos estão morrendo. Estão sendo perseguidos, mortos à espada, apedrejados, envergonhados. Paulo tem momento que ele tem que sair de uma cidade dentro de um cesto. Isso é uma vergonha para o homem. Hoje a gente vê isso como algo poderoso, mas na época era uma vergonha. E Paulo diz, Timóteo, não se envergonhe disso, porque você sabe o poder de Deus na sua vida. Você sabe quem Deus é. Nós somos pobres, nós estamos morrendo. A liderança cristã é uma liderança fraca aos olhos do mundo. Mas para você, Timóteo, você sabe que nós temos poder. Você sabe quem nós somos de verdade. E Paulo diz, Timóteo, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho que lhe salvou é o poder de Deus. Imagine a vergonha de seguir esses homens nesta época. Imagine a vergonha de seguir estes homens nessa época. 1 Coríntios 1,18 diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura. Para os que se perdem era loucura. Mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus. O evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. O mundo pode dizer que é loucura. Mas para nós, para mim, para você, você sabe que o evangelho é o poder de Deus. Você sabe o que Cristo fez na sua casa. Você sabe o que Cristo fez no seu coração. Você sabe se você conhece a Cristo de verdade. O mundo pode dizer que é loucura, mas para nós que somos salvos, o evangelho é o poder de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Timóteo, viva comigo este evangelho. Viva este poder deste evangelho comigo. Participe comigo dos sofrimentos a favor deste evangelho. Os sofrimentos deste mundo são perenes, vão passar, mas viva comigo este poder deste evangelho. Meus irmãos, a gente vive hoje em dois mundos diferentes. O primeiro mundo é um mundo que é vergonhoso ser cristão. Em muitos ambientes, muitos locais, dizer que é crente traz vergonha. Alguns trabalhos, as universidades públicas hoje em dia é um ambiente completamente hostil à fé cristã. Um jovem que está entrando na universidade, se ele levar a sua Bíblia, ele pode esperar que ele vai ser perseguido na universidade. Neste mundo, é uma vergonha ser cristão. Existe algum trabalhos onde você é discriminado por ser cristão. Existem alguns ambientes onde você é discriminado pela sua fé. Algumas faculdades hostis à fé cristã. Mas é isso que Paulo está dizendo. Mesmo nesses locais, não se envergonhe da fé de Cristo. Mesmo nesses locais, viva o poder de Deus. Mesmo numa faculdade hostil à fé cristã, seja cristã. Mesmo num trabalho hostil à fé cristã, seja um cristão cheio do poder de Deus. Meus irmãos, eu vi, conversando com um irmão uma vez, e ele dizendo que no trabalho dele, há alguns anos, ele era extremamente perseguido por ser crente. Aí ele teve uma ideia maravilhosa. Comprou um violão, aprendeu a tocar e foi louvar a Deus, sozinho. Começou a orar. Depois disso, Deus foi trazendo pessoas. Aquelas pessoas que odiavam a Cristo, começaram a seguir a Cristo por conta do poder que ele colocou naquele ambiente, sozinho. Se você vive num trabalho assim, meu irmão, ore. Se você vive num canto assim, mantenha-se firme na fé de Deus. Seja um exemplo de integridade e do que é ser um crente.
Muitas pessoas odeiam o evangelho hoje em dia porque nós, crentes, envergonhamos o evangelho. A pessoa diz, eu vou ser crente para ser igual a fulano. Eu vou ser crente para ser igual aquele ali. Muitas vezes o ambiente é hostil por conta disso. Por conta de alguns que se dizem cristãos e envergonham o evangelho. Seja diferente. Você não. Eu não. Eu serei diferente onde eu estiver. As pessoas podem não gostar da fé cristã, mas vão dizer, mas o Ronaldo não. O Ronaldo é diferente. Ronaldo não. O Ronaldo é crente. Você não. Você é crente. Esse é o primeiro mundo que a gente vive. Mas existe um segundo. Talvez tão ou mais severo para a igreja cristã como esse segundo mundo. É um mundo onde ser crente virou status. Virou moda. As pessoas enchem a boca para dizer, eu sou crente. Eu sou cristão. As pessoas enchem a boca para viver isso. Vivem um evangelho nesse mundo que não é o de Cristo. É um evangelho raso, diluído. Um evangelho que não muda pessoas. Um evangelho que não molda corações. Um evangelho que não mata e faz nascer de novo. É um evangelho que a pessoa continua sendo a mesma pessoa má e perversa que ela era. E ainda assim, muitas vezes é até pior. E enchem a boca para dizer, Pai do Senhor, meu irmão, que eu sou crente, vivendo um evangelho diluído, raso. É um evangelho sem cruz. É um evangelho sem negação. É um evangelho sem demonstrar o que Cristo fez na sua vida. É o evangelho do triunfalismo. Eu sou crente para Deus me enricar. Eu sou crente para Deus me exaltar. Eu sou crente para ter um status desse mundo. Muitas pessoas dizem se converter e não mudam nada. Continuam a mesma pessoa que era. O adúltero continua adulterando. O mentiroso continua mentindo. O ladrão continua roubando. Que Cristo é esse que salvou? Que Jesus é esse que nos salvou e não nos moldou? É um evangelho, meus irmãos, de riqueza, de pompa. Eu vi uma reportagem esse dia de um pastor que chegava para pregar de helicóptero. Ia pregar no dia de helicóptero. Lá em São Paulo, o trânsito muito grande, ele chegava de helicóptero. O outro chegava, parecia aqueles magnata italiano, né? Que chega e tem um monte de gente assim esperando, uma limusine, cheio de anéis de ouro, cordão de ouro. Que evangelho é esse, meu irmão? Pregando aqui um evangelho de pobreza, não. De forma nenhuma. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas o evangelho de riqueza não é o evangelho de Cristo. Que promete riqueza na sua vida, nesta terra, não é o evangelho de Cristo. Deus nos enriquece. Deus dá prosperidade. Mas não é para isso que nós somos chamados no evangelho. Somos chamados para ser prósperos em Deus, nas coisas do Senhor. O evangelho, meus irmãos, ele nos muda. Ele nos mata e nos faz nascer de novo. O adúltero deixa de ser adúltero. O mentiroso não mente mais. O ladrão para de roubar. O enganador não engana mais. Porque ele se envergonha. Quando ele olha para o seu pecado, ele vê o que ele fez com o seu Senhor na cruz. Ele sabe que aqueles pregos, ele sabe que aquela coroa de espinho eram para ele. E ele se envergonha disso e ele deixa de viver essa vida. E Paulo diz, Timóteo, viva esse evangelho. Você precisa de poder para viver este evangelho. Paulo convoca Timóteo a viver isso. E é isto que Paulo está nos convocando, a viver este evangelho. Um evangelho que nega a nós mesmos. Um evangelho que não importa as minhas vontades, importam as vontades do Senhor Jesus na minha vida. Independente de eu ser perseguido na faculdade, eu vou proclamar a Cristo, porque é a vontade dele que deve prevalecer, não a minha. Independente do meu trabalho, as pessoas não gostarem de Cristo, eu vou proclamar a Cristo, porque é a vontade dele quem deve prevalecer, não a minha. Paulo diz, Timóteo, queima o fogo do teu coração, porque tu vai precisar disso. Nos ambientes hostis, você vai precisar disso. Nos ambientes de bonança, você vai precisar disso. Estar com o coração queimando por amor ao Senhor Jesus. É para isso, meus irmãos, que nós somos chamados. Esse mundo anseia desesperadamente por uma igreja assim. Esse mundo não anseia por uma igreja poderosa politicamente, de forma nenhuma. Esse mundo não anseia por uma igreja rica materialmente, de forma nenhuma. Esse mundo anseia por uma igreja poderosa em Cristo, nestas verdades. Uma igreja que impacte esse mundo com santidade, com piedade, com o poder de Deus, mesmo nas nossas falhas, mesmo nos nossos pecados, mesmo nas nossas maldades, ainda assim Cristo é proclamado em nossas vidas. Viva
o dom de Deus na sua vida. Viva, Timóteo, o dom de Deus na sua vida. Viva você, o dom de Deus na sua vida. Viva eu, o dom de Deus na minha vida. E a partir daí, versos 9 e 10, Paulo vai fazer Timóteo louvar o dom de Deus. Esses versos, meus irmãos, 9 e 10, eles são extremamente densos teologicamente. Tem muita informação aqui. São versos muito profundos. Foi difícil para mim encaixar esses versos 9 e 10 na ideia do sermão de hoje. Porque tem assunto aqui para 3, 4 sermões facinho aqui. Porque tem muita teologia aqui. Provavelmente, meu próximo sermão vai ser especificamente nos versos 9 e 10. Mas hoje, nós vamos olhar para esses versos como se nós estivéssemos em cima de um helicóptero, olhando uma cidade. Imagina que você está em cima de um helicóptero e você começa a perceber a cidade. Você vê toda a grandiosidade da cidade, mas você não vê a cor das paredes, você não vê os cruzamentos, você não vê as pessoas caminhando na rua. Então, é isso que nós vamos fazer hoje com esses versos. Olhar de cima. Dar um olhar amplo para esses versos. Não vamos entrar especificamente nas teologias tão profundas que tem aqui. Nos assuntos tão profundos que aqui tem. Verso 9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Paulo está convocando a Timóteo a louvar a Deus. Ele derrama muita teologia, muita doutrina bela, muitas versões lindas do Senhor Jesus para que Timóteo louve a Deus por esse dom que foi derramado em sua vida. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, observa isso. Olha para isso. Olha o que Deus fez por ti, Timóteo. Olha o que Deus fez por mim. Tem como você não louvar a este Deus? Tem como o seu coração não queimar de amor por este Deus quando você olha para estas coisas que Deus fez por nós? Olha para isso, Timóteo. Mergulha nisso. Paulo vai dizer que a salvação é um ato soberano de Deus. Deus decidiu nos salvar e derramou esse dom. E ele planejou essa salvação antes da fundação dos tempos. Antes de nós existirmos, Deus olhou para nós por amor e planejou a nossa salvação. E disse: eu vou salvar este aqui. E ele diz: Timóteo, louve a Deus por isso, Timóteo. Louve o dom de Deus. Antes que o tempo existisse, Deus lhe amou. Antes que o tempo existisse, Deus lhe salvou. Louve a Deus por isso, Timóteo. Louve a Deus por esta salvação. Nós não fomos salvos pelas nossas obras, Timóteo. Não importa o que você faça neste mundo, Deus lhe salvou. Claro, Timóteo, você vai fazer obras. As obras foram preparadas para que vocês andassem nelas. As boas obras. Claro, nós vamos fazer boas obras. As boas obras foram preparadas para que nós andássemos nela. Mas não são elas que nos salvam. Nós não precisamos delas para sermos salvos. Nós fomos salvos na cruz. Nós fomos salvos no está consumado. No sangue de Cristo, escorrendo no seu rosto. Este sangue poderoso, maravilhoso, nos salvou. E Paulo diz: Timóteo, olha para isso, Timóteo. Nós não merecíamos isto. Você, eu, não merecíamos esta salvação, Timóteo. Mas antes da fundação dos tempos, Deus me amou. Deus te amou. Louve a Deus por essa graça tão maravilhosa dada em Cristo, Timóteo. Queime o seu coração de louvor a Deus por esta graça tão maravilhosa que nos foi dada em Cristo. Meu irmão, imagine isso na sua vida. Deixe Timóteo lá no canto dele. Imagine você, isso, na sua vida. Imagine isso. Antes dos tempos eternos, antes da fundação dos tempos, Deus te amou. Deus te salvou. Antes que você existisse, Deus já havia estabelecido a sua salvação. Antes de qualquer coisa, de qualquer maldade do nosso coração, de qualquer pecado que nós proclamássemos, Deus nos salvou. Tem como não louvar a Deus por isso, meus irmãos? Tem como essa chama do nosso coração se apagar se essas verdades estiverem nos nossos olhos? Se essas verdades queimarem na nossa mente, no nosso coração, como que essa chama vai se apagar?
se Deus me amou antes da minha maldade? Deus me salvou antes da minha maldade, meus irmãos. O nosso orgulho, a nossa autossuficiência, as nossas forças, os nossos braços são humilhados diante de uma verdade como essa. E glória a Deus por essa humilhação. Eu não seria capaz de me achegar a Cristo se não fosse o meu Cristo. Você não seria capaz de se achegar a Cristo se não fosse Cristo na sua vida. Essa autossuficiência da gente é jogada no chão, porque a nossa suficiência está no Senhor Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Timóteo, olha a magnitude desta salvação. Olha a grandiosidade desta salvação. Olha como o plano de Deus foi perfeito na sua vida, Timóteo. E louve a Deus por isso. Meus irmãos, todos nós aqui que aqui estamos, nós temos uma história que conta a nossa salvação. Vai dizer como foi que Cristo nos resgatou. Eu era assim, eu era alcoólatra, eu era um homem rude. E em algum momento Cristo foi lá e me resgatou. Todos nós aqui sabemos, quando a gente olha para trás, para essas verdades, que Deus agiu nos detalhes. Quando você vai encaixar a grandiosidade da salvação de Deus, Deus lhe conduzindo até Ele, e quando você encaixa isso nos pequenos detalhes, às vezes coisas que você não pensaria, Deus pensa para lhe conduzir até Ele. Pequenos detalhes. Às vezes um irmão que nunca anda pela rua que você está andando, naquele dia o irmão decidiu caminhar 3, 4 ruas a mais, passou pela sua rua e lhe viu naquele dia e pregou Cristo para você e você foi salvo. Aquele irmão que só compra no mercantil, foi comprar no outro mercantil tão longe de casa, porque você estaria no caixa e ele escutaria você, ouviria você, pregaria Cristo, e isso lhe salvou. Aquele irmão, aquela pessoa que passou talvez uma semana no seu trabalho, foi lá só pregar Cristo na sua vida e lhe salvou. Detalhes. Deus cuidando dos detalhes das nossas vidas, por amor a nós. E isso Ele planejou antes da fundação dos tempos. Como não louvar um Deus como esse, que se revela na grandiosidade da natureza, que se revela no poder de um milagre, mas que se revela nos detalhes das nossas vidas, nos detalhes, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. No verso 10, ele continua e diz assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Essa graça, essa salvação pensada antes da fundação dos tempos, foi manifestada no nosso Salvador, Jesus Cristo. Foi manifestada nas dores que ele sofreu no Calvário. Foi manifestada em cada passo que ele dava, carregando aquela cruz cruenta. Cada dor física que ele sofria, esta graça foi manifestada. Cada dor emocional que Cristo sofria, essa graça foi manifestada em nossa vida. Meus irmãos, Deus enviou o seu Filho amado, a quem ele se compraz. Seu Filho amado, que esteve com ele desde a eternidade, para morrer no seu lugar. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus se agradou em moê-lo. Deus se agradou em moer o seu Filho amado, em quem ele se compraz. Por amor a mim e a você. Este é o amor de Deus nas nossas vidas. Deus se agradou em moer o seu Filho, por amor a mim e a você. Para que os meus pecados fossem redimidos na cruz. Para que os seus pecados fossem redimidos na cruz. Para que a sua maldade fosse restaurada no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se agradou em moer o seu Filho por amor a nós. O seu Filho amado, em quem ele se compraz. Sofreu os piores açoites que um homem pode sofrer. As piores dores que um homem pode sofrer. Por amor a mim e a você. Antes da fundação dos tempos. Que amor é esse, meus irmãos, que nos salvou? Que amor é esse que nos resgatou? E aí, o verso 10 diz que Jesus destruiu a morte. Morte não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ela foi vencida na cruz
do Calvário. Deus enviou o seu Filho para que a morte não tivesse mais poder nas nossas vidas. E no Calvário, esta morte foi vencida. Jesus derrotou completamente a morte na cruz. Nosso último inimigo, o último inimigo da humanidade foi vencida, foi destruída na cruz do nosso Salvador. 1 Coríntios 15, 54, 55. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal, de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte morreu na cruz, meus irmãos, e nos deu vida eterna. O Senhor Jesus derrotou a morte na cruz para que eu e você tivéssemos eternamente com Ele. Como não louvar um dom desse? Como não ser entregue, não ter uma vida completamente entregue a um Deus como esse? Se Ele derrotou a morte na minha vida, se Ele derrotou a morte na sua vida, para nós que estamos em Cristo, meu irmão, a morte não existe mais. O único poder que a morte tem é de nos entregar ao nosso Salvador. No momento de doença, por mais severa que ela esteja em você, por mais desesperador que seja a sua situação nesta terra, lembre-se disso. A morte não tem poder sobre você. Se um dia a morte chegar na sua porta, como vai chegar? Um dia vai chegar para todos nós que aqui estamos, a morte vai bater na nossa porta. O único poder que a morte vai ter nas nossas vidas é dizer: está aqui o teu Senhor. Está aqui o teu Salvador. Esta foi a destruição da morte na cruz. Olharmos para a cruz hoje, meus irmãos, alguns veem vergonha, veem sofrimento. Tem algumas linhas cristãs que pregam Cristo, que botam a imagem de Cristo, da cruz. Aí Cristo está lá, magro, as costelas aparecendo, todo ferido, cabeça quebrada assim de lado, triste, solitário. De jeito nenhum. Cristo não está daquele jeito. A cruz está vazia. Cristo não está lá como um coitadinho, ferido, ensanguentado, de forma nenhuma. Cristo reina no trono deste universo. Cristo se levantou daquela cruz, ressuscitou, para que nós pudéssemos ressuscitar um dia, e está hoje assentado à direita de Deus, reinando sobre este universo. Ele não é um coitadinho nas nossas vidas de forma nenhuma. Cristo tem poder na minha vida. Cristo tem poder na sua vida. Ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por mim. Não estava preparando esse sermão, meus irmãos, nessa parte aqui, foi uma parte assim que o meu coração explodiu de alegria. Porque eu imaginei o quê? Deus no seu trono, Cristo sentado ao lado, e Jesus dizendo para ele: pai, tu viu o Ronaldo? O Ronaldo acordou hoje, está tão bonito, nem sou tão bonito assim, mas Cristo me acha, está valendo. O Ronaldo está tão poderoso, eu não tenho poder de nada, mas Cristo me acha, porque eu estou nele, meu irmão. Quando eu parei para pensar nisso, meus irmãos, meu coração queimou de uma alegria tão grande, Cristo está fazendo isso por você. Assentado à direita de Deus, intercedendo por você, é isso que a Bíblia diz. Ele não está lá na cruz, sofrido, triste. Não, meu irmão, não. Ele está sentado à direita de Deus. A cruz está vazia, mas o trono tem um rei soberano neste universo. Tem um rei soberano sobre esta igreja. Tem um rei soberano sobre a sua vida, sobre a minha vida. O rei está intercedendo por mim e por você. Como não louvar a Deus por isso? Como não louvar a Deus por tão grandiosidade, por tão maravilhosa graça? A imortalidade, meus irmãos, foi nos entregue, foi nos dada. Foi entregue a nós como um presente, independente do que nós possamos fazer. Cristo olhou para mim e disse: está aqui o presente da sua imortalidade. Está aqui, um dia eu sou rei. E um dia você vai reinar comigo. Pode sofrer o que for neste mundo. Pode passar pelas piores doenças desse mundo, pode passar fome, pode passar necessidade, mas um dia você será rei comigo, você reinará comigo. E está aqui o seu presente, está aqui a sua coroa. Foi isso que Cristo fez. Meu irmão, quando essas verdades tomam conta do nosso ser, brilham aos nossos olhos, as coisas deste mundo perdem o valor.
O ouro deste mundo perde o brilho. A riqueza deste mundo perde o sabor. Porque o que nos aguarda é tão maravilhoso, meu irmão. É tão grandioso que as coisas deste mundo não têm valor nenhum perante essa grandiosidade, perante essa maravilhosa graça. Já estou indo para a conclusão, meus irmãos. E esses versículos nos chamam para essas três coisas. Três coisas. Reacender em nosso coração o dom de Deus. Se você entrou aqui hoje, a chama do seu coração baixa, se o fogo de amor por Cristo não queime, não permita, meus irmãos. Coloque essas verdades como uma lenha no seu coração. Reacenda por tudo que Deus fez por você. Deus nos chamou para reacender. Deus nos chamou para viver tão elevada promessa, tão magnífico dom. Saia daqui decidido a ser um pequeno Cristo. Saia daqui decidido a demonstrar para este mundo que ainda existe crente nesse mundo. Que ainda existe cristão que é completamente rendido a Cristo neste mundo. Porque o coração queima por amor a Deus. Saia daqui decidido a isso. Eu vou demonstrar Cristo. Cristo vai resplandecer na minha face, apesar das minhas dores. E o terceiro, nos conduz, nos leva a louvar a esse dom de Deus. Louve a Deus por isso. Por você mesmo, você não estaria aqui. Por mim mesmo, eu nunca estaria aqui. Nunca iria pregar a palavra do Senhor. Por mim mesmo. Eu nunca abriria essa Bíblia e diria que essas palavras são verdades na minha vida. Por mim mesmo, eu nunca faria isso. Meu irmão, mas glória a Deus por Cristo Jesus. Glória a Deus por Cristo Jesus, que apesar de mim, apesar das minhas falhas, me chamou para glorificar o nome dele. Saia daqui, meus irmãos, louvando a este dom na sua vida. Saia daqui, exaltando a esse dom na sua vida. Meus irmãos, nós ainda estamos presos a este corpo corruptível. Está envelhecendo. Você não é mais a mesma pessoa jovem que você era. Talvez você tinha um pouquinho mais de cabelo, né, pastor? Talvez você fosse um pouquinho mais magro. Talvez você fosse tivesse menos ruga, mais belo. Esse seu corpo hoje é corruptível. Mas terá um dia, meu irmão, que esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Nós seremos belos. Até aqueles que não são tão belos hoje serão belos quando estiverem na presença do Senhor. Um dia, este corpo corruptível, um dia este corpo se enfraquece, chora, um dia esse coração que tem medo das coisas deste mundo, um dia este coração que duvida do chamado de Deus, um dia este corpo será incorruptível. Um dia nosso corpo se revestirá de incorruptibilidade, quando a nova Jerusalém nos for demonstrada. Quando nós começarmos a caminhar em ruas de ouro para louvar o nosso Deus, o nosso corpo será incorruptível. Quando o pecado, essa prisão, que fere tanto o nosso coração, como o apóstolo Paulo diz, eu quero fazer o bem, eu quero, mas eu não consigo, quem me libertará de mim? Glória a Deus, por Jesus Cristo. Quando este pecado estiver completamente apagado da nossa história, quando esse pecado não tiver mais nenhum poder nas nossas vidas e nós estivermos caminhando na Nova Jerusalém, meus irmãos, o nosso corpo será belo. A doença que afeta o seu coração, o seu corpo, essa timidez que afeta o seu coração, essa juventude que faz você ter altos e baixos, isso aí um dia não existirá mais. Nós viveremos o poder no dia, meus irmãos, que as nossas vestes se tornarem brancas como a neve. No dia que o sangue do Cordeiro que nos lavou hoje nos lavar completamente, nós reinaremos com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Nós estaremos na congregação dos santos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, clame a Deus por isso, queime isso no seu coração. Não deixe a vida cristã apagar o fogo do seu coração. Lembre-se disso. Coloque isso como uma verdade muito poderosa nos seus olhos. Coloque isso como uma verdade muito poderosa no seu coração. Porque um dia, meus irmãos, tudo o que nos restará será a maior, maravilhosa graça, a grandiosidade da graça de estarmos em Cristo Jesus. É isso que nos espera.
É isso que deve queimar em nosso coração. Quando nós estivermos reunidos com todos os santos, de todas as épocas, louvando o nosso Senhor, adorando o nosso Senhor. Nada mais importará. Nada mais importará. Quando nós estivermos fazendo o que tem em Apocalipse 5, versos 11 a 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número eram de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado ao trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Um dia, esta igreja, um dia você, um dia eu, estaremos na glória do Senhor, na sala do trono real, dizendo essas palavras: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja toda a honra, seja toda a glória, seja todo o louvor. Queime no seu coração essas verdades. Queime no meu coração essas verdades. Amém, meus irmãos? Queria pedir que ficassem de pé, por favor. Nós vamos entoar um cântico. E eu queria que nesse momento você fizesse uma introspecção, na verdade, imaginasse que chegou o grande dia. Chegou o dia de Apocalipse, quando nós estaremos frente a frente com o Cordeiro. E você cantasse este louvor, como se Jesus estivesse na sua frente, dizendo: filho, bem-vinda, bem-vindo. Filha, bem-vinda. Que você louve não só com a sua boca, mas que o seu coração louve a Deus poderosamente. Que o seu coração ame a este Senhor poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo.